Olá, sejam bem-vindos ao canal Retrô Histórias Narradas. E hoje eu trouxe para vocês a terceira e última parte de todas as histórias do analista de Bagé. Existem tantas histórias por aí sobre o analista de Bagé, suas origens, sua vida particular, seus métodos de trabalho, que fica difícil separar a lenda da realidade. A sua terapia do joelhaço é, como diz o próprio analista, mais comentada que vida de manicure. Já existe, inclusive, uma escola de psicoterapia que adotou o joelhaço, chamado nos Estados Unidos de BSM ou Bagé Sensitization Method. Embora o analista advirta que ele só deve ser aplicado por um especialista para não rengar o vivente. Dependendo da versão, o analista tem seu consultório em Bagé mesmo, em Porto Alegre ou no Baixo Leblon. Segundo alguns, ele teria abandonado a profissão e estaria vivendo em Ipanema com uma artista da Globo. Outros dizem que ele se aposentou e vive numa estância de Bagé com sua recepcionista Lindaura, que agora não recebe mais, só dá. E se ocupa em contar suas memórias em livro, quando não está contando o seu gado. Onde está, afinal, a verdade? Onde está o analista? Como ele desenvolveu a terapia do joelhaço? Como vive? Como ama? O que pensa? Acho que posso acabar com todas estas dúvidas. Tem um depoimento do próprio analista de Bagé contando tudo. É verdade que sempre existe o risco desta ser apenas mais uma versão, mas, como diz o próprio analista, a verdade é uma mentira que aconteceu, ou coisa parecida. O depoimento do analista começa com um comentário sobre a sua fama de grosso. Grosso é o intestino, que vive dando cagada. De grosso, só tenho aqui o pirata de barba negra, e um olho só. Te fresqueia. Tenho é aquela franqueza que já nasce com bagéense, junto com a cuia e as esporas. Digo o que tenho que dizer e o último desaforo que levei para casa foi a minha mulher. Sobre a terapia do joelhaço, ele explica. Se um paciente vem com muita história, eu digo logo que lenga-lenga é conversa de japonês. Gosto de ir direto ao caroço da questão. Foi por isso que desenvolvi a terapia do joelhaço. Sou freudiano de carteirinha assinada. Mais ortodoxo que pijama listrado. Mas gosto de experimentar, porque paciente que cai no meu pelego sai curado nem que ele morra. Eu já estava até os cornos de tanta gente que se queixa de angústia existencial, da indiferença do universo, do terror do infinito. Meu pai, o velho Adão, sempre me dizia para não me preocupar com o infinito, porque o infinito ficava para lá de lavras. Em Bagé não tinha angústia existencial, e como em Bagé nunca teve fresco, fui me enchendo com aquela fileira de desocupados que só pensavam no universo, como se o universo fosse tudo. Um dia me entrou um índio com cara de quem preferia não ter nascido, e eu não me segurei nas bombachas. Fui lá e lhe apliquei um joelhaço, bem ali onde tudo começa e tudo se resolve. O índio velho se dobrou como um canivete. Levei ele para o pelego com jeito. Ofereci um mate. Ele disse, queria dizer não se moleste. Depois que conseguiu falar, começou aquela cantinela. Mais chato que padre da colônia. Porque era a finitude humana, porque era o absurdo da existência, porque era o vazio cósmico, porque a terra não valia nada. Aí entesei que nem seminarista no sábado. Pera aí, ô bagual, tu tá falando da minha terra. Mas a terra é uma titica de galinha, disse ele. Titica é tu e galinha é a tua mãe, argumentei. A Terra é muito melhor que muito desses planetas que andam se rebolando por aí feito China de delegado. Marte é só pedra. Vênus é um lixo.
Saturno tá mais cheio de gás que alemão em fim de Kerb. A Terra tem tudo que um cristão precisa. Oxigênio, mulher ancuda, mogango com leite gordo. Mas o índio não se convenceu. Disse que sentia um aperto na garganta cada vez que pensava no infinito e que aquela era a pior sensação que um vivente podia sentir. É pior que fome, desgraçado? Perguntei. Ele pensou um pouco e disse: É. Aí eu cheguei o banquinho para perto e perguntei: É pior que joelhaço? Não era. A partir daí ele começou a pensar melhor nas coisas. Abandonou a angústia e decidiu aproveitar a vida. Deu um desfalque na firma e todos os anos me manda um cartão do Tahiti. Desde então, tenho usado a terapia do joelhaço com sucesso. Só não recomendo com masoquista, porque masoquista vai pelo joelhaço para não ser curado. Uma vez, num congresso de psicanalista em Paris, que é uma espécie de Bagé com metrô, me perguntaram de onde tinha saído a ideia do joelhaço, e eu contei. Tinha reunido alguns dos maiores psicanalistas do mundo no meu quarto no hotel, feito um fogo de chão e a indiada estava ali, passando a cuia e mentindo mais que guri para entrar em baile. E então eu contei a história do meu tio Lautério, que era médico. Pois, cada vez que alguém lá em casa adoecia, chamavam o tio Lautério. Até hoje, ninguém sabe direito qual era a especialidade dele, mas era chamado para tudo, desde mordida até infarte. Tinha um método que simplificava tudo. Para a doença que começava com consoante, receitava lavagem. Para as que começavam com vogal, como angina ou icterícia, receitava emplastro. E dava certo, porque na minha família só se morria de briga em bolicho. Pois, um dia, eu que era tão piá que ainda ficava na ponta dos pés para mijar em penico, tive uma dor de ouvido. Chamaram o tio Lautério. Ele chegou e me encontrou chorando. A primeira coisa que disse foi para me consolar. Deixa de ser viado, ó cagão. Mas estava doendo demais e eu não parei de chorar. Aí ele começou a me dar um beliscão e perguntava: O que tá pior? O ouvido ou o beliscão? E eu berrava: É o ouvido! Depois, tá empatado. E depois, é o beliscão. Aí ele apertou mais até que eu gritei: Tô com saudade da dor de ouvido! Me lembrei do tio Lautério quando decidi instituir o joelhaço, porque a verdade é que quem tem muito paciente que acha que o umbigo dele é o centro do mundo, quando todo mundo sabe que é Bagé, então o vivente está com dinheiro na poupança, come todos os dias, tem uma amante chamada Suzete, e mesmo assim fica remoendo lá dentro, catando angústia como passarinho picando bosta. Um bom joelhaço sacode as coisas e restabelece as prioridades. Afinal, nestes tempos que estamos atravessando, meio de banda como a Aero Willis, em Lodaçal, que tem dinheiro para pagar uma análise devia se envergonhar de procurar um analista. É claro que a psicanálise não tem culpa de ser uma coisa de elite, uma espécie de polo mental. Não foi ela que fez o mundo assim arrevessado. Mas, quando dá razão a quem diz que tudo tem que ser resolvido lá dentro de cada um, e não aqui fora no social, ela até que é cúmplice. Como dizia o meu pai, o velho Adão, gengiva não morde, mas segura os dentes. Onde é que o analista de Bagé tem seu consultório? Pois, sou bairrista de Bagé. Só sei viver com conterrâneo. No meio de gaúcho, me sinto como um bebê no peito. Tudo que eu preciso tá ali à mão. Gosto de estar rodeado de gaúcho, como braseiro de galpão. Por isso moro no Rio de Janeiro. Abri um consultório no Baixo Leblon, que é uma espécie de Bagé com manobrista.
e tô com uma clientela louca de especial, e especial de louca. Se eu estranhei um pouco a mudança, bueno, no princípio, me mangueavam as roupas e ficavam olhando para as minhas bombachas, como se eu tivesse 100. Aí eu ameaçava botar mesmo o pirata para fora ou sair no manetaço. E a indiada se apeanava. Para entrar no tal de mar, eu só tiro o lenço encarnado, que coisa sagrada não se lava com sal. No meu primeiro dia na praia de Ipanema, veio um guasca, mais cabeludo que o Rio Centro, e disse: Ó cara, qual é a do narguilé? Que narguilé, tchê? Não desvia, xará. Deixa eu tragar o teu bará, que eu tô sem nenhum. Tô puxando até espiral boa noite, falou? Solidariedade, cara. Somos tudo polonês. Pois, não é que o peludo quis me tirar a cuia da mão? O que pra gaúcho equivale a xingar a mãe e o Bento Gonçalves juntos. Dei-lhe um trompaço, que derrubou gente até o arpoador. Pois a praia estava cheia. Tive problemas com a Lindaura. A chinoca me inventa de aparecer no consultório de jeans com o rabo mais apertado que as classes de baixa renda. Mandei ela tirar as calças ali mesmo e já levei pros pelego, que não posso ver cavalo encilhado ou mulher de bunda sem montar. No segundo dia de Rio, a Lindaura já estava chiando feito locomotiva, tchê. Proibi. Na minha terra, mulher que fala chiado ou com R muito carregado, se não é defeito, é desfrute. O que dá de pingancha neste Rio de Janeiro, teve uma que veio me ver, porque nunca tinha tido um orgasmo. Até me perguntou como era. Respondi: sabe quando a água do chuveiro sai fria e a gente chupa a respiração e faz uau, uau? Sei. Pois é assim. E a gente fica toda molhada? Mais ou menos. Ela não entendeu a teoria e passamos à prática, que comigo é na paleta. Teve 4, mas eu só cobrei 2. No Rio é tudo exagerado. Me apareceu um vivente com o maior complexo de Édipo que eu já vi. O índio velho queria ir para a cama com a mãe e 2 tias. Queria dinamitar o pai. O tratamento foi difícil, mas acho que consegui controlar o animal. Na última sessão, fiz um teste sutilmente. Tu quer comer a tua mãe? Eu não. Tem certeza? Tenho. Alguma pergunta? Tenho. Qual? Bolinar. Pode? Outro era megalomaníaco. Um gaúcho que também tinha se mudado para o Rio. Chegou dizendo: vou ser governador deste troço. Te deita, tchê, disse eu, tentando controlar minha paciência. A gente tem que aguentar cada um. Também foi um tratamento difícil, barbaridade. Não chegou nem a terminar. Ele não me apareceu mais. Não sei se este eu domei ou não. É sabido que todo psicanalista deve ele mesmo fazer análise antes de começar a analisar os outros. Segundo o analista de Bagé, isto acontece pela mesma razão que um cirurgião desinfeta as mãos, antes de mexer em tripa alheia. E para o vivente descobrir se não está na profissão só para ouvir bandalheira. O próprio analista de Bagé precisou se analisar, mas não passou da primeira sessão e teve que ser contido para não cumprir sua ameaça de sangrar seu analista, porque esse aí só serve para morcilha. Mas morcilha de sangue de gente não presta, então não serve para nada. Nunca se soube muito bem o que houve durante a sessão, mas por muito tempo o analista de Bagé só se referia ao outro como "mas bisbilhoteiro que filho de empregada". A solução foi o próprio analista de Bagé se autoanalisar. Ele mesmo conta que foi um pouco cansativo ficar pulando do banquinho para o pelego e do pelego para o banquinho durante 50 minutos, mas valeu a pena. Hoje me conheço de me tratar por tu e dividir palheiro, tchê. Ninguém esteve presente, é claro, mas foi possível fazer uma razoável reconstituição do diálogo que o analista de Bagé e ele mesmo logo depois da formatura. Mas então, tchê, posto aqui, que vem os loucos que eu reparto de peixada. Oi, galê, por Freud e Silveira Martins. Oi, gatê, se corcoviar,
eu monto. E dá derrelho. Bueno, derrelho não. Derrelho só cavalo aporreado e china respondona. Guasca, velho, e tu não tem nada para botar para fora? Recalque, complexo ou arroto? Mas o que é isso, índio velho? Tu sabe que bageense é como vitrine de Belchior. Tá tudo ali na frente. Escondido, só bragueta de gordo. Não é como essas outras raças. Pois não é. Tem raça que nem cestinha de morango. Por baixo é tudo podre. Bueno, se todo mundo fosse gaúcho, ser gaúcho não era vantagem. E ia faltar mate. Deus fez os outros primeiro e o gaúcho quando pegou a prática. Por isso é que tem tanto índio desajustado. Teu trabalho é curar esses desgarrados. E tu acha que eu tô pronto, tchê? Mas tu tá virando carvão, tchê. Salta daí e vai trabalhar. Delírios. O analista de Bagé às vezes se cansa da profissão. O que me aparece de louco, tchê. Mas sempre diz que consultório de psicanalista em matéria de tipos humanos interessantes é mais variado que a baldação em cacequi. Só é preciso ter um pouco de paciência. Como na vez em que a Lindaura introduziu no consultório um homenzinho que se apresentou como João Figueiredo e em seguida se identificou presidente. Buenas, se abanque no mas. Qual é a sua patente? Perguntou o homenzinho, recusando a se deitar no divã coberto com um pelego. Pois é daquelas brancas, tchê. Não reparei na marca. Digo, patente militar, dei baixa como cabo. Fiquei sabendo que nem o ministro da guerra manda em mim. Mas eu sou do FMI, disse o analista, levantando o homenzinho e atirando-o em cima do divã. Foi um caso difícil e no fim do tratamento o homenzinho se declarou curado do delírio. Disse que seu nome era Pinto e trabalhava com miudezas. Mas na saída, depois da última sessão, agradeceu ao analista efusivamente e puxou-o por um braço, segregou. Escuta, quem vai escolher o meu sucessor sou eu. Se você quiser... O analista puxou o homenzinho de volta e o atirou de novo no pelego. Quando a Lindaura veio ver o que estava acontecendo, encontrou o analista arregaçando as mangas. Ele perguntou, quem é o próximo? Um Édipo salteado que não larga a vó. Suspende. Outra vez, um paciente com alucinação não chegou nem a começar o tratamento. Entrou no consultório e dali a pouco foi posto porta fora pelo analista. Aos gritos de "Te enxerga, ô bosta!" "O que foi?" quis saber a Lindaura. "Esses loucos estão se passando. Ele disse que era quem?" "O Freud." E ficou resmungando. Mas não respeitam mais nada. Boato. As pessoas gostam de imaginar coisas. Quando foi anunciado que a princesa Diana da Inglaterra estava com uma doença nervosa que a fez emagrecer, e como o analista de Bagé foi visto no aeroporto do Rio de Janeiro, embarcando num voo internacional com sua garrafa térmica, logo surgiu o boato de que os dois fatos tinham ligação. Segundo o próprio analista, para boato e briga em bolicho, basta um cochicho. A propósito, o analista de Bagé realça a importância sociológica da garrafa térmica, que aumentou em muito a mobilidade do gaúcho, já que a chaleira e lenha vermelha são difíceis de carregar. E é hoje a segunda maior responsável pela evasão de gaúchos para outros estados depois do governo. Dizem que, apesar de um problema na alfândega de Londres, os pelegos e o fumo em corda foram confiscados para exame pelas autoridades sanitárias e o facão ficou. O analista de Bagé foi recebido como VIP e levado às pressas para o palácio, já que sua viagem fora a pedido da família real. Qual teria sido a sua impressão de Lady Di? Aquilo é potranca para 3 guri e uma goiaca. Quando a gente pensa que está terminando, ainda tem mais. Oi, galê! Raça troncuda, mas o analista de Bagé observaria que a boa estrutura óssea da moça salta literalmente aos olhos, porque de carne não tinha mais quase nada. Aliás, recorreram ao analista de Bagé quando o último recurso, a acupuntura,
foi descartada por falta do que espetar. Embora a sua crescente reputação internacional, o analista de Bagé é só chamado no fim de uma escalada bem definida: medicina convencional, curandeirismo, acupuntura e ele. De acordo com o boato, antes de falar com a paciente, o analista de Bagé teria pedido um exame físico para investigar a possibilidade de que a tristeza da princesa tivesse alguma coisa anatômica. Impossível! Nenhum homem pode examinar o corpo da princesa, muito menos um plebeu e muito menos de Bagé. A princesa não, o príncipe. No fim, ainda segundo a fantasia das pessoas, o analista de Bagé, depois de ouvir a princesa contar seus problemas, suas angústias e inquietações, teria diagnosticada de frescura e teria receitado uma dieta específica, com alguma dificuldade, pois seu inglês é da fronteira, quer dizer, igual ao espanhol, só com o H mais aspirado. Foi mais duro que ferrar cavalo de estátua, tchê. A indiada não queria entender o que é mogango com leite gordo. Raízes. Pouco se sabe da vida pregressa, ou o antes, como ele mesmo diria, do analista de Bagé. Embora tenha hoje consultório na cidade grande e atenda neuróticos importantes, cobrando muito e por minuto, segundo ele, é que é para ninguém se aboletar e inventar de passar o dia. O analista de Bagé teve um começo difícil. Contam, inclusive, que ele percorria o interior do Rio Grande do Sul numa charrete, com um divã portátil, oferecendo tratamento de porta de instância em instância. Buenas, como le vai? Para aí, galderiano, mas que cigano e candidato. Pô se apê e tome um mate. Pôs aceito, sou como China passada, e não arreganho o convite. E tô com a goela mais seca que penico de cego. Oi, gatê, o amigo vende o quê? Pois sou psicanalista, tchê. Oi, gatê, por aqui já apareceu até maranhense. Psicanalista é o primeiro. Sou freudiano e não renego. Freudiano? Nem se fala. Será que não tem na casa alguém precisando de uma sessão? 50 minutos? E aceita o pagamento em charque. Pois a Orestina, que tem? Anda com riso frouxo. Sei, ri sozinha. Que coisa? Qualquer coisa se arreganha. Não é cócega? Pois não é. Que idade tem a bicha? 17. Essa não tem nada, mas ri até de topada. É da idade. E ela não corre perigo? Só de engravidar. Ao contrário do que se pensa, o analista de Bagé mantém-se a par de todos os desenvolvimentos na área da psiquiatria, embora se declare freudiano de 8 costados e mais ortodoxo que pomada minâncora. Ele tem uma boa e atualizada biblioteca que consulta com frequência. Sempre que pega um caso mais difícil, no entanto, o analista de Bagé recorre a um grosso volume em alemão na estante do seu consultório. É entre suas páginas que guarda escritas a toco de lápis em folhas soltas de um caderno de armazém as máximas do seu pai, o velho Adão. Quando, diante de um caso do encroado, o analista de Bagé se vê mais apertado que jeans de fresco. As máximas do velho Adão muitas vezes sugerem uma saída. Eis algumas delas. Mate e China, quanto mais novo, mais quente. Há 1000 regras para comer, mas nenhuma para cagar. Para segurar a mulher em casa e cavalo em campo aberto, só carece de um pau firme, dando a ideia de que o cúmplice é igual ao criminoso, ou então que muitas vezes o que parece sem importância é essencial. A gengiva não morde, mas segura os dentes. Sobre as sutis diferenças, milonga e tango, que bebe e mogango, puro sangue ou bagual, a bosta é igual, uma variação. Meleca de rainha é igual à minha. Um sábio comentário sobre as interpretações subjetivas. Roda de carreta chega cantando e se vai gemendo. Algumas comparações. Bravateiro como castelhano enchineiro, sujo como pé de guri, branco como Catarina assustado, duro
como trança de beata, mas vale ser touro brocha que boi tesudo. Pra Guaipeca, pontapé é mimo, mas sagrado que Deus e a mãe, só dívida de jogo. Das deduções simples, se a toca é anca, o tatu é gordo. Do perigo das deduções apressadas. Pela cabeleira o julgamento é canhestro. Pode ser China ou maestro, mais seco que penico de cego, mais triste que tia em baile. Cavalo de borracho sabe onde o bolicho da sombra. Marido de parteira dorme do lado da parede. Viúva, moça é como louça. Já foi usada, mas não se joga fora. Se Deus fez o mundo em 6 dias, só no Rio Grande gastou 5. Mas, bah, contam que o analista de Bagé, embora se declare mais antigo que emplastro e freudiano de carteirinha, não renega as novas técnicas de análise. Inclusive, inventou algumas. Segundo ele, o que vai longe sem sair do lugar é trilho. É preciso dinamizar a análise. Não se concebe mais que o paciente fale enquanto o analista cochila. Por isto, depois de inventar a análise em grupo com gaiteiro, para a indiada se soltar, ele está experimentando concessões externas à la fresca, durante as quais paciente e analista saem à rua e a análise é feita em qualquer lugar, num banco de praça até num balcão de cafezinho. Ainda estou na fase anal retentiva, doutor. Tenho esta obsessão infantil em não dar nada, nunca, a ninguém. Mas que coisa! Me passa o açúcar. Não passo. As sessões de rua são boas para o paciente, pois ele foge da passividade um pouco humilhante do divã. Se bem que o analista de Bagé adaptou um mecanismo de cadeira de dentista ao seu divã, que nos casos de complexo de inferioridade vai ficando mais alto ao longo da sessão. Controlo a altura na alpargata e o coitadinho pensa que melhorou. Para o analista também é bom porque ele pode, por exemplo, ir ao banco e dar consulta ao mesmo tempo. Mas o que tem dado resultado mesmo são as análises no campo. Dependendo do caso, o analista de Bagé leva o paciente a caminhar no parque ou subir em morro. Ele nasceu na campanha e costuma dizer que é homem de 4 horizontes. E quando o paciente dá sinais de estar muito angustiado pela vida urbana, o analista de Bagé grita para Lindaura, sua recepcionista: prepara os isopor que este é caso de piquenique. Aliás, ele diz que é tradicionalista de botar o paixão no bolso e o Barbosa Lessa no outro. Mas hoje em dia não se admite gaúcho autêntico sem garrafa térmica. E vão pro mato. Foi sentado debaixo de uma figueira, mastigando um talo, que o analista de Bagé ouviu a sua paciente. Mais linda que manta de charque gordo. Como diria depois, declarar que não conseguia sentir prazer com homem algum, a não ser que houvesse a ameaça de punição. O analista de Bagé tentou manter o distanciamento clínico, mas estava batendo o sol na bombacha e não deu. Olhou rapidamente em volta e avistou um relvado na forma de uma cama redonda. Deus existe, pensou, e Freud está à sua direita, anotando tudo. Sutilmente, o analista de Bagé sugeriu: tira a roupa, serei punida depois? Mas bah, como? Pelo sentimento de culpa? Não. Desenvolverei uma neurose? Meu ego que exige e a punição combaterá meu id que quer ser satisfeito a qualquer custo, mesmo sabendo que ter relações com o meu analista, que personifica o meu superego, não me causará culpa, pois posso racionalizá-las como terapia de apoio? Será esse o meu castigo? Não. Então, qual? Urticária. Oba! Metade cavalo. No começo de sua carreira, o analista de Bagé também era chamado para atender casos a domicílio, como na vez em que um peão foi chamar o analista no meio da noite. Era para seu patrão, seu Vespasiano. Enquanto encilhava o cavalo, o analista de Bagé pediu detalhes sobre o caso. O peão contou que o seu Vespasiano estava variando. Pensa que é metade gente e metade animal. Que animal? Cavalo. Que pelo?
Castanho. Que metade? A de baixo. Bueno, pelo menos vou poder charlar com o homem. Chegaram na estância quase de manhãzinha. Seu Vespasiano já estava de pé, mastigando seu milho. Recebeu o analista de Bagé com desconfiança. Que lhe traz aqui? Pois vim olhar a sua tropa. Um cavalo meu desgarrou para estas bandas. E tu cria cavalo no consultório, tchê? Tem cliente que só patada. Pois seu cavalo não tá aqui. Só vendo. Saíram para o campo, o analista de Bagé a cavalo e o seu Vespasiano galopando do seu lado. Olharam toda a tropa. Aí o analista começou a examinar seu Vespasiano de cima a baixo. Tá me olhando por quê? Quis saber seu Vespasiano carrancudo. Acho que tô reconhecendo meu castanho. Endoidou? Eu sou o Vespasiano. Só até a cintura. Para baixo também é meu. Então mostra a marca. O quê? Quero ver a marca na anca. Se não tá marcado, é meu. A discussão ainda durou um pouco, mas no fim, seu Vespasiano se convenceu que não era metade cavalo. Lamentou bastante, porque daquele jeito estava economizando montaria. Mas a família suspirou aliviada. Não aguentava mais a bosta no tapete.